Joel capítulo 2, versículos, apenas 2 versículos. Quem achou, diga amém. Amém. É, escola dominical, né? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12 diz assim. O 11, vamos ler no 11. O Senhor levantará a sua voz e anda o seu exército, muitíssimo e grande o seu raial, poderoso executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e terrível, quem poderá suportar? Olha só que o Senhor está falando conosco, irmão. Versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum e com choro e com pranto. Versículo 13. Rasgai o vosso coração, não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Amém? Poder sentar. Quero expressar minha gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. E é igual que a irmã Valquíria falou, o que você veio oferecer para Deus na noite desse dia? Né? E eu sou muito grata ao Senhor, porque Deus, irmão, Ele nos surpreende no mínimo detalhe, né? Às vezes esperamos tantas coisas grandes, né? E Deus nos surpreende. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor evangelista Adriano, né? Pela essa confiança e toda a igreja. Porque ministrar a palavra de Deus, irmão, não é fácil. Porque a palavra não é sua, mas é dele. E há um temor no nosso coração. Eu creio que todos aqueles que ministram a palavra do Senhor sentem isso. Nem que você tenha uma caminhada longa na presença do Senhor. Mas quando você recebe um convite de trazer a palavra do Senhor, treme, você treme nas bases, porque não vem nada de ti, mas vem de Deus. E quando nós colocamos isso no nosso coração, nós estamos falando para Deus assim, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Porque se tu não falar, Senhor, eu que não vou falar, porque a palavra é tua. Então a direção vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, eu não tenho nada. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É isso que eu falo com Deus, irmão. Aqui, quem conhece Joel é um profeta menor, porque seus versículos são poucos. E o livro é em três capítulos. E a gente vai entender que Joel, Deus usava muito ele para exortar a igreja, para exortar o povo do Senhor. Joel, Deus vai usar ele para o povo de Judá, para o povo se voltar para o Senhor. Para ter um relacionamento com Deus, ter uma comunhão com o Senhor. E ele no versículo 12 ele vai dizer, ainda mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Olha só que o Senhor usa o profeta, converteis a mim de todo o vosso coração. E quando Deus usa o profeta Joel para o povo, que trazendo para os dias de hoje, Deus fala conosco hoje. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso que Deus está falando para mim e para você na noite desse dia. Porque às vezes a gente achamos que nós estamos muito convertidos e Deus conhece o nosso coração. Deus ele sonda, porque se você for observar, né, o presbítero Jonas, ele trouxe em Salmo 139, versículo 24, no finalzinho vai falar. Deus, ele faz uma convicção, irmã, que Deus é tão maravilhoso, que o salmista, ele se examina e ele pensa, se há em mim há um caminho mau. Então o Senhor, Ele conhece o nosso caminho, Ele conhece a nossa trajetória. E quando Deus usa o profeta Joel para chamar o povo, para se converter a Ele, de todo o coração, porque existia algo dentro do povo de Deus, né? Existia que o povo já não estava de acordo com a vontade do Senhor. E quando Ele diz no versículo 12, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 13, vai dizer assim, rasgai o vosso coração e não as vestes. Deus, irmão, Ele não quer que você rasgue as vestes, porque você vai entender que quando Josué ele perde a guerra para o povo de Ai, e a Bíblia vai dizer que ele começa a questionar com o Senhor por que ele perdeu, e a Bíblia diz que ele rasga as vestes. Quando ele rasga a veste, ele está dando sinal que ou de perca ou de derrota. Só que Deus está usando o profeta Joel para o povo não rasgar as vestes, mas sim rasgar o coração perante o Senhor. Há uma diferença você rasgar a veste e rasgar o coração, irmão. Porque antigamente você vai entender que quando chegou a notícia de Jacó que
José tinha morrido, ele também rasgou as vestes, porque era sinal do povo judeu, quando eles tinham perca, quando eles perdiam a guerra, eles faziam isso, era um sinal de luto e um sinal de perca. Mas o que Deus está querendo falar para mim e para você na noite desse dia, é que ele não quer o exterior, mas é o interior. O Senhor falou assim, Maria, o que eu quero do meu povo não é exterior, porque exterior me vê, mas o interior quem vê sou eu. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que eu e você se converta em todo o nosso coração, irmão. Porque Deus nos conhece. Deus, ele conhece tanto o seu deitar como levantar. Ele, antes de você falar qualquer coisa, ele já sabe o que você vai falar, porque ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares, irmão. Então não tem como a gente fugir do propósito de Deus. E Deus conhece quem é convertido e quem não é. E ele sabe quem é dele e quem não são dele, irmão. Não tem como. Com Deus, irmão, não tem barganha. Com Deus não tem jeitinho, Ribiquei. É você ser ou você ser, irmão. Porque ele vai falar que ele chama o povo ao arrependimento. E eu quero falar algo para você. Da parte de um arrependimento, avivamento, é você se arrepender. Às vezes você confunde muito, né? De movimento. Eu amo, irmão, porque eu sou pentecostal. Mas o maior avivamento é o arrependimento. Porque vem de dentro. E era isso que Deus estava usando o profeta Joel para o povo. Olha, Deus não quer que você só rasgue as vestes, não. Deus quer que você se arrependa. Se volte para ele. Deus começa a usar o profeta para que o povo retornasse quem eles eram antes. E Deus manda a gente fazer uma análise todos os dias, como é que está eu e você na presença dele. Porque o profeta Joel vai advertir o povo para se voltar para Deus. Para se voltar no relacionamento. Você lembra, irmão, que quando ele está com choro, você lembra que... Irmã, eu tenho 43 anos, tá? Mas eu sou dessa época. Que quando as irmãs e os irmãos entraram na casa do Senhor, principalmente as irmãs do ciclo de oração, cada um trazia seu lenço e era muito choro. E era um choro de verdade, porque ela rasgava o coração perante o Senhor. E quando os irmãos iam fazer a limpeza da igreja, eles viam os bancos todos molhados, porque o povo chorava de verdade. Até os homens, hoje a gente vê meio assim, não é verdade? Né? Com aquele choro meio primeiro. Não, Deus quer que você rasgue perante ele. Não é perante o evangelho Adriano, não é perante o outro, não, é perante ele. Quer que você rasgue, é perante ele. Quando nós entramos por essas portas, irmão, a atitude que nós devemos ter é a gente rasgar o nosso coração perante aquele que toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele quer que eu e você, irmão, se arrependa e se converta a ele em todo o vosso coração. Ei, Deus não quer você pela metade. Deus quer você por completo. Ei, não adianta você estar aqui. Ai, querer beber. Não adianta você estar aqui com pensamento e quando sai daqui já muda. Ei, Deus conhece os teus caminhos. Deus conhece as tuas atitudes, sabe a intenção do teu coração também. Irmão, não adianta enganar Deus, porque ninguém barganha com o Senhor. E ele faz uma reflexão na noite desse dia. Que o povo se volte para o Senhor. Se converta. Lembra que quando a gente entrava na casa do Senhor com o coração quebrantado, que a glória de Deus descia. E é isso que Deus estava chamando aquele povo. Lembra onde eu te tirei. Lembra onde tu estava e onde tu está hoje. Rebecai. Lembra, porque Deus faz você lembrar onde você estava e onde você chegou. E o profeta, ele vai falar sobre o povo. Por quê, irmão? Porque ele olha para o povo e vê o povo afastado da presença do Senhor. Eu vou falar uma coisa sem medo de errar. Está na casa de Deus, mas a presença está longe. Está na casa de Deus, mas a presença está longe. Ei, irmão, não adianta, irmão. Deus conhece quem é fogo e quem é palha.
Rebeca chorei. Porque ele sabe quem é vaso, quem não é, ele conhece. Ele sabe né, que ele é surei. Tu pode até querer botar alguma coisa. Ele conhece. Ele conhece, mas não adianta. Meu Deus do céu, não adianta brincar com esse Deus. Ou você é, irmão. Ai, mano, aqui na casa do Senhor não tem como você pintar não, tá? Onde tá buraco não, tá? Porque Deus conhece. Ele conhece cada vida aqui na noite desses dias, ele sabe. Ele conhece seus pensamentos quando sai daqui da casa dele. Porque ele vai chamar a atenção do povo de Judá. Se volte para mim. Porque o maior prazer de Deus, irmã, é ter um relacionamento com o seu povo. Deus, ele tem prazer nisso, de conversar com o seu povo. De ter uma intimidade com ele. E muitas vezes nós estamos tão afastados da presença do Senhor. O que é isso, Maria? Mas é verdade. Estamos na casa do Senhor, mas o povo está aqui, mas a mente só Jesus sabe. Irmão, Jesus nos conhece, não adianta. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece Maria. Ele conhece a irmã Bruna. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece. Ele conhece o DNA, irmão, não adianta. Porque o povo não queria se voltar. Mas queria presença. Mas queria milagre. Como é que a gente quer que Deus faça avivamento, mas a gente não se converte de verdade? Como é que a gente quer que Deus faça algo extraordinário se a gente não se converte de todo o nosso coração? Eu falei assim, essa palavra assim, Maria, que tu vai falar com o meu povo. Irmão, eu aprendi algo desde a minha caminhada. É melhor obedecer a Deus. Porque a palavra é dele, não é minha, é dele. E a gente tem que entender isso da parte do Senhor. E ele faz uma promessa. E você vai ver no capítulo 2, ele faz uma promessa sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas para Deus derramar algo extraordinário da parte dele, o nosso coração tem que estar convertido. As nossas vestes têm que estar limpas. E aí tem que estar de acordo com a vontade do Senhor, se alinhar na presença dele. Quando nós se alinhamos na presença do Senhor, irmão, eu não faço mais a minha vontade, mas faço a dele. E a gente tem que entender isso. E alguns vão falar por que o profeta era a missão dele. Jesus chamou esse profeta Joel para advertir o povo, chamar o povo para um concerto com Deus. Mas Maria faz tudo certinho, mas todos nós, irmão, precisamos se consertar todos os dias com Deus. E o nosso coração tem que estar com vontade, a vontade dele. Não é eu querer seu, mas é eu querer dele. E o povo estava distante da presença do Senhor. E quando nós distanciamos um pouco da presença de Deus, irmão, começamos a caminhar conforme a nossa vontade. Já não se preocupamos mais com aquilo que Deus fala conosco. Já não guarda mais aquilo que o Senhor tem preservado para nossas vidas. Você vai entender, irmão, não é porque eu tenho culpa da mente, não. Mas teve um evento agora, recentemente, ali na quadra, que Deus usou o servo do Senhor, ele também pregou, irmão. E foi uma confirmação do Senhor. Em Joel capítulo 1, versículo 10. O Senhor chamando, porque às vezes não estamos tão preocupados, é verdade? Às vezes estamos tão preocupados de ouvir aquilo que massageia nosso ego, mas Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus quer que a gente pregue a verdade, doa quem doer, que o céu existe também, o inferno também existe. E só vai para o céu, irmão, aqueles que andam em retidão com o Senhor, aquele que é convertido de coração, não é só de corpo, não é todo o seu coração. É você fazer a diferença onde você chega. Não se misturar, irmão. O Senhor chama a gente para santidade. E quando Deus, irmão, ele usa o profeta para advertir o povo, para trazer uma advertência. O povo e ele, toda vez que o povo se humilhava, Deus entrava com misericórdia. E a gente entende que Deus ele é misericordioso. Por quê? Porque a sua misericórdia não tem fim por aquele que se arrepende de verdade.
Aquele que se arrepende de verdade, ela não tem fim. Mas aquele que brinca, ela tem um limite. Ou você acha que Deus não tem limite? Deus tem limite. O que é isso, Maria? Tem sim. Porque Ele é Deus. E ninguém pode brincar com o nome dEle. Porque Ele é santo. E a gente deve entender isso, irmão, que o propósito de Deus é salvar toda a humanidade. Mas a gente tem que entender que Deus chama Ele para um arrependimento. É para um choro de verdade, não você chorar porque a irmã está do seu lado, não. É você rasgar o seu coração e falar para Deus que você depende dele todos os dias da sua vida. Que você precisa ter mudança todos os dias. Ei, quer ver uma coisa, irmão? Isso aqui é dom. Mesa, sabe o que significa? Caráter. É, chudei. Isso aqui revela, irmão, revela teu talento. Mas mesa revela teu caráter, quem tu é. Deus conhece. O Senhor conhece cada um, irmão. É uma bênção, né? Chama pra mesa pra tu ver. Deve fazer a diferença, irmão. Não há tempo de estar cocheando dos pensamentos. Uma hora quer, outra hora não quer, outra decide, a outra não decide. Deus chama eu e você para um arrependimento de verdade. Porque não é possível, irmão. Quem sentiu a glória de Deus nunca será o mesmo. Quem já sentiu a presença de Deus, irmão, e teve experiência com Ele, eu acredito que você nunca mais é o mesmo. Teu comportamento muda, teu caráter muda, teu testemunho muda, teu andar muda. Deus santo, aleluia. Tudo muda. E alguém o conhece não pelas vestes, é pelo teu caráter. Porque veste significa muita coisa não, tá? Mas teu caráter sabe quem tu é, perante Deus. Porque Jesus, meu, Deus é tão tremendo, Ele é tão misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade. Deixa eu voltar quem a gente era. Quem era você há uns 15 anos atrás? E quem é você hoje? Quem é você há uns 30 anos atrás? E quem é você hoje? O Senhor está trazendo na memória quem era você no início da caminhada. E quem é você hoje? Não há tempo de em você, irmão, se embaraçar com nada mais. É servir ao Senhor porque Ele está às portas. Ele está às portas. E precisamos entender que Ele é santo. E Ele vai vir pegar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus não vai pregar qualquer igreja não, irmão. Uma igreja lavada. Uma igreja que paga, meu Deus do céu, que renuncia às suas próprias vontades para fazer a vontade dEle. É essa igreja que Deus vai pegar na terra. Não é aquela igreja que faz o que quer, não, irmão. É a igreja que faz a vontade do Senhor dos Exércitos. E o profeta vai chamar a atenção do povo. E nós vamos saber, a gente vai entender que o povo de Israel, irmão, ele só lembrava do Senhor quando estava em aperto. Deus sabe que ele é onisciente, né? E o povo clamava e Deus sempre levantava para libertar ele. Depois eles voltavam atrás. E Deus, na noite desse dia, Ele quer que você tenha um compromisso com Ele. Aleluia, Deus. Não abra mão da sua, irmão, da sua intimidade com Deus. Não abra mão do relacionamento que você tem com o Senhor, irmão. Não abra mão, não. Ainda que venha algumas lutas, queira tirar você dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus, não abra mão da essência que existe dentro de você. Não perca a identidade, porque muito tem perdido a identidade dentro da casa do Senhor, está até perdido. Mas Deus quer que você retorne à sua identidade, irmão. Porque é isso que Jesus quer de mim e de você. Nós temos uma identidade, irmão. E nossa identidade não pode ser falsificada, não, tá?
Porque Deus nos conhece. A gente precisa entender isso. Se chama eu e você hoje, irmão, para fazer uma reflexão sobre a minha e a tua vida. Como é que anda a minha e a tua vida perante o Senhor? E se Ele voltasse hoje, você tinha certeza que você ia para o céu? Porque o cristão tem que ter essa certeza. Deus santo, aleluia. Ai, irmã Maria, Não, irmão. Vamos entrar nos caminhos do Senhor. Porque o cristão ele tem que ter a certeza, a convicção que ele vai para o céu. E a gente entende que o Senhor chama a atenção das nossas vidas. É que a gente, irmão, o Senhor conhece o nosso exterior. Eu vou botar a irmã Elda, que ela é uma bênção. A Elda, ela me conhece por fora, mas quem me conhece por dentro é Deus. Deus santo. Né? Porque Jesus, quando ele olha para os escribas, por fora tá lindo, mas por dentro tá igual sepulcro caiado. Por fora tá muito lindo, mas por dentro quem conhece é Deus, irmão. O Senhor, Ele manda analisar nossas vidas. Não podemos, irmão, perder tempo. Não é tempo, irmão, de estar brincando na presença do Senhor. É tempo de se converter a cada dia. E se chegar ao Senhor e ter um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, uma comunhão com Ele. Como é que eu faço, Maria? É você conversar com Ele que você precisa. Deus sabe onde precisa ser consertado. Irmã Maria não sabe, mas Deus sabe onde precisa ser consertado. Deus sabe onde precisa, irmão, onde precisa estar encaixado, que é aquilo que está fora do lugar. Para o povo Judá, o Senhor estava falando para eles voltar para Deus. Para eles ter um coração aquebrantado, para eles, né, se converter de verdade. E hoje, para nossas vidas, é a mesma coisa. Porque o Senhor, irmão, Deus, Ele é muito lindo. Eu posso estar até chorando aqui, aí Deus, Maria, se chorar em mim, não chegou não, porque Deus conhece. Mas é rasgar o seu coração perante Ele. Deus, eu estou aqui, Jesus. Eu preciso do Senhor, eu preciso me consertar, eu preciso me converter, eu preciso liberar perdão, Jesus. Eu preciso me acertar isso e aquilo. Eu preciso porque eu não quero perder a minha salvação, Deus. Ei, eu vou falar para você, é mínimas coisas que tu pode perder a tua salvação. Não abra mão da tua salvação. Se é para liberar perdão, vai. Maria que fez mal foi ela. Vai, irmão. Perdoe. E se ela não me perdoa, não tem problema nenhum, não. Tu fez a tua parte. Precisamos estar com as nossas vestes limpas. Não é só examinar a nossa da ceia, não, irmão. Examina a própria todos os dias. Ei, chorai. Porque a qualquer momento, Maria chegou tanto tempo na terra, bora. E eu preciso estar com minha vida alinhada na vontade de Deus. Para quando Ele me chamar, irmão, eu estou de acordo com a vontade dEle, com o querer dEle. Deus se preocupa muito com isso, irmão. Deixa a vida de A, de B, se preocupa com a sua vida. Se preocupa com a tua vida espiritual perante o Senhor. Porque é um risco muito grande você perder a salvação por pequenas coisas. Deus falou assim, Maria, muitos estão achando que é coisas grandes, de que é cheio. Mas é pouca, pequena, que muitos vão tentar entrar no meu reino, não pode. O céu, irmão, vou colocar para você que Deus falou comigo. Maria, o céu, muitos dizem que é para todos. O céu não é para todos, é para aqueles que obedecem. É para quem obedece, irmão. É para aqueles que renunciam a fazer a sua própria vontade, fazer a vontade do Senhor. Porque se fosse para todos, irmão, não existia uma regra. Nós hoje estava na escola dominical. A exigência de Deus é ser fidelidade a Ele. Deus exige do seu povo fidelidade. Deus exige de mim e de você que eu e você seja fiel a
maneira de viver em tudo, irmão. O nosso Deus é um Deus zeloso de obras. E Ele é um Deus também que Ele... Jesus! Ele é um Deus tão zeloso, que Ele chama eu e você para o arrependimento. Ele chama eu e você para a gente abrir o nosso coração de verdade mesmo. Deus vivo, aleluia. Ou você acha que Deus recebe qualquer coisa? Vai achando que Deus recebe qualquer coisa? Não. Ele é um Deus zeloso. Ele zela pela a obra dele. Não esqueça disso. Ele vela pela obra dele. Oh, irmão, ele vela porque ele é Deus. Aleluia. Ele se preocupa com mim e você para não se perder no meio do caminho. Se volte para ele. Se volte, porque dá tempo. Não espere amanhã. O que é isso, Maria, no seu dia da manhã? Se volte para ele hoje. Se arrependa hoje. Rasgue seu coração hoje. Se mude hoje. Peça ao Senhor para mudar seu caráter. Senhor, não consigo. Muda meu caráter. Muda a minha maneira de viver, Senhor. Muda a minha maneira de falar, porque ele muda. Ele chama a gente para fazer a diferença, irmão. Não para se misturar. Ele chama a gente para ser o sal da terra e a luz do mundo. Olha só. Se você é luz, nós somos luz. Quando você chega perto das trevas, as trevas não aguentam, porque a luz é forte. E se você se chega para as trevas, esquece de ser luz. Você tem que ser luz aonde Deus te colocar. Deus santo, aleluia. Você tem que ser o sal da terra onde Deus te colocar, irmão. Faça a diferença. Eu vou falar para você, perca a amizade, mas não perca a presença. Perca emprego, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não perca a presença. Mas se você escolher, então eu escolhi a presença, irmão. Perca tudo, mas não perca a presença. Maria, olha, hoje chegou o seu encerramento, você não vai mais trabalhar. Diz, amém, Deus abençoe. Você não perdi a presença, perdi o emprego, mas não perdi a presença. Aí meu esposo falou, tu tá feliz? Tô. Ué, Deus falou que ia fechar a porta e fechou. Eu não perdi a presença, porque isso não entra no meu coração. Eu pensei, então, agora que o Senhor quer que eu fique em casa, eu vou ficar em casa. E é assim que Deus quer de nós. Eu não sei se era isso que os irmãos estavam esperando, mas foi o que o Senhor me deixou no meu coração. E o Senhor me deu essa mensagem em sonhos. O Senhor me revelou essa mensagem em sonhos, Ele me mostrou em sonhos. E o Senhor falou assim para mim, tu vai receber um convite. E tu vai trazer essa mensagem. Aí eu falei, tá bom, Senhor. E eu quero falar para os irmãos e eu passar para o pastor. Deus, Ele ouve a sua oração no mínimo detalhe. Mesmo que seja uma oração simples. Por isso que Deus não quer que você perca a intimidade que Ele tem com você. Conversando com algo com Deus na quinta-feira. Aí eu falei, Jesus, como Tu és lindo, Senhor, nem mereço. Você sabe assim, você fechou seus pensamentos com Deus? E aquilo que você estava pedindo a Deus, Deus te dá naquela hora. E eu falei para o meu esposo assim, Manel, Deus é tão fiel, que você não precisa fazer aquela oração grande. Não. A sua oração tem que ser de todo o seu coração. E eu falei para você, Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer porque Tu és fiel. E Tu és lindo. E já louvaram um hino muito lindo e o Senhor falou fortemente comigo. Aquele que Deus determina para mim e para você, irmão, está determinado. Aquele que Deus fala ao meu e ao teu respeito, Ele é fiel para cumprir. Não se preocupe. Deixa Jesus trabalhar. Não importa o tempo,
mas espera as promessas de Deus se cumprir em sua vida, porque é fiel que prometeu sobre a sua vida, e Ele não revoga as suas promessas sobre a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e assim agradeço a porta do nome do Senhor Jesus.